Olá, bem-vindos a mais uma aula de CNC, programação do torno, Home 130D, linguagem Mach9, e nesta videoaula irei demonstrar como se cria programas no torno, utilizando o recurso de subprogramas. Bom, a gente já viu anteriormente que um subprograma é um programa auxiliar, que contém funções do CNC e que é executado a partir de um programa principal. Então, quando eu uso o subprograma, eu vou ter dois programas, o principal e o sub. Qual é a aplicação? Nós utilizamos quando temos que repetir uma determinada usinagem um certo número de vezes. Qual é a vantagem de usar subprograma? Faz com que o meu programa principal fique menor, fique mais enxuto, Isso facilita a programação. Subprograma no Mach9, Então, os subprogramas na linguagem Mach9 são identificados, nomeados com a letra P, P1 a P99, a mesma que utilizamos para o nome de programas principais. Então, no Mach9 não existe diferença entre o nome do principal e o nome do sub. E como no Mach9 não tem extensão, então todos os programas e subprogramas vão se chamar P e um dígito, que vai de 1 a 99. A letra de endereço L é usada para determinar o número de repetições do subprograma. Diferentemente do Siemens, que a repetição é na letra P, no Mach9 é a letra L. Bom, como é que é a sintaxe? Como é que eu escrevo? É a mesma lógica, ou seja, numa determinada linha, manda-se executar o programa 20 3 vezes. Então, um programa sendo executado de um outro, esse cara aqui se chama, esse que é o sub, o P20 é o sub, 3 vezes. O L não vai ponto, porque o L é número de repetições. Então não tem ponto decimal aqui. P50, G99, O principal tem toda a estrutura, Começando no G99, troca de ferramenta, ligar a máquina, tudo, E o M30 para encerrar. Então P51 5 vezes. O P51 é o sub. O P51 tem uma estrutura, com comandos de CNC, mas uma estrutura diferente. Aqui no P51 eu vou colocar só o que se repete. Outra particularidade do Mach9, comparando com o Siemens, é que o subprograma também encerra com M30. Então o sub encerra com M30, o principal encerra com M30, os dois vão ser P alguma coisa, diferente do Siemens, que aqui é M17. Um exemplo. Então eu tenho aqui uma peça que a ideia nessa peça é usinar os canais. São 3 canais idênticos, mesmo tamanho, mesmo diâmetro, mesma largura, todos eles têm um chão de 0,5 por 45. Então é uma usinagem repetitiva? Sim. O que se repete? Então, quando eu vou criar subprograma, eu sempre tenho que pensar assim: o que é que vai repetir na peça? Então, nessa peça, o que se repete é a usinagem do canal e o deslocamento para o próximo. Então, isso se repete. Então, eu devo decidir o que o subprograma vai fazer. Apesar de a usinagem e o deslocamento serem repetitivos, eu posso escolher o que vai fazer parte do subprograma. Por exemplo, o deslocamento, ele pode fazer parte ou não. Então é a escolha do programador. Como a distância entre os canais são equidistantes, os canais são equidistantes, então se acontece isso, eu posso jogar o deslocamento para o subprograma. Se as distâncias são equidistâncias, eu posso colocar lá, porque o subprograma repete. Então, se no subprograma desloca 20,
na próxima vez que repetir vai deslocar 20. Se os canais não são equidistantes, se eles têm medidas diferentes, então esse deslocamento não poderá estar no subprograma, a não ser que a linguagem tenha lá recursos de parametrização. Não é o caso do Mach9. Então aqui a ideia é fazer usinagem e deslocamento. Então o exemplo que eu vou fazer vai ser um subprograma com usinagem e deslocamento, tá? Então vai estar tudo dentro do subprograma. Aí me surge uma dúvida. Eu vou usinar e deslocar, mas o que eu faço primeiro? Eu usino e desloco, ou desloco e usino? Você vai ter alguma influência? Vai ter uma influência assim, ó. Se eu optar por essa estratégia aqui de primeiro usinar e depois deslocar, no meu programa principal eu tenho que posicionar o bedummy aqui, porque primeiro vai usinar, então o bedummy tem que estar na posição do canal, tá? Então ele faz a usinagem disso aqui e aí desloca para o próximo. Então isso aqui é uma vez o subprograma, né? Usinou, deslocou. A segunda vez, a segunda vez ele vai usinar e deslocar. E a terceira vez ele vai usinar e deslocar. Então essa estratégia aqui vai acontecer isso. Qual é o inconveniente aqui? O inconveniente é que o bedummy ele vai terminar aqui, ó, tá? Vai terminar aqui. Nessa peça aqui não teria grandes problemas, porque está distante das castanhas. Mas se essa distância aqui não fosse, né, se ela fosse mais próxima, então essa estratégia aqui teria problema. Tá? Bom, e a outra, né, a outra estratégia que é fazer primeiro o deslocamento e depois a usinagem, né? Como é que aconteceria aqui, né? Isso tudo eu tenho que pensar antes, né? Então, primeiro desloca e depois usina. Bom, onde é que eu vou largar o bedummy? Eu não posso largar o bedummy aqui, porque se eu largar ele aqui, o que vai acontecer? A primeira coisa que acontece no sub, ele desloca. Então ele não pode estar no primeiro canal, ele tem que estar antes do canal, então ele tem que estar por aqui. Mas por que por aqui? Lembro que o deslocamento tem que ser sempre o mesmo. Então desse primeiro canal para o segundo eu vou deslocar 20, do segundo para o terceiro eu vou deslocar 20. Então da onde eu colocar a ferramenta para o primeiro eu tenho que deslocar 20. Então posiciona nessa posição, tem uma posição certa, tá? Aí eu desloco quanto? 20 e usino. Esse é o primeiro ciclo. Segunda vez do sub, desloca e usina. Terceira vez, desloca e usina. Tá? Essa aqui me parece mais interessante, né? Essa forma aqui. O bedummy vai parar exatamente aqui na posição do terceiro canal. Tá? Então é assim que eu vou fazer. Tá? Então, programa 1, programa principal, a estrutura completinha dele, G90, G99, T00, ponto de troca, a ferramenta 0101, M6, M12, G96, a velocidade de corte, o limite, e aqui está em vermelho porque é importante isso aqui. Então eu posicionei o bedummy na coordenada, no diâmetro de 52 e 110. 52 porque a peça tem 50, então acima da peça para não colidir. Porque 110, o zero está aqui atrás, o zero está aqui atrás, então então o eixo Z, o Z0 é aqui, né? O eixo Z positivo é para cá, Z mais, tá? E o eixo X é para cá,
x mais, né? Máquina com uma ferramenta na frente. Então esse 52 para não bater na peça, e o 110 por quê? Porque 100 da peça mais 10, 110. Então de 110 em Z eu tenho que deslocar até o Z90, né? Esse canal está 10, então eu tenho que deslocar até Z90. Então por isso que é 110, para dar o deslocamento de 20. Chamo o programa 2 3 vezes. Programa 2 que é o sub, ó, incremental, né, para funcionar. Desloca 20 milímetros em Z para o lado negativo, então para a esquerda. E agora começa a fazer a usinagem do canal. Bom, esse canal aqui, ó, aqui nessa figura eu coloquei aqui a estratégia que eu usei para desbastar para usinar esse canal. O canal tem 13 e o bedame tem 3, tá? É a mesma largura. Não é, quando tem chanfros assim, não é recomendado fazer isso, tá? Eu já vou explicar por quê. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o bedame bem alinhado com o canal e vou entrar com o bedame aqui. Esse número 1 seria, eu vou usinar aqui, vou usinar, vou afastar e eu vou fazer os chanfros com o próprio bedame. No primeiro momento pode soar um pouco estranho, né? Chanfrar com o bedame? No CNC a gente tem bedames com geometrias de saída de cavaco que tu consegue tornear com o bedame, né? Para um lado e para o outro. Então aqui eu vou fazer os chanfros com o bedame. Então aqui, ó, eu desloquei 7, né? Por que 7? Porque eu estou no diâmetro de 52 e quero chegar no diâmetro de 45. Então 52 para 45 tem uma diferença de 7. Então G1 x menos 7. Então foi 7. Chegou aqui no diâmetro de 45. Fica 2 segundos, né? 2 segundos de permanência e afasta 7, né? Foi 7 e volta 7. Então ele voltou para o diâmetro de 52. Aqui, ó, eu prolonguei a linha do chanfro aqui, tá? E marquei esse pontinho porque eu vou deslocar o bedame para esse pontinho. E essa linha que eu prolonguei ela, eu escolhi um valor aqui de 1 e 1. Podia ser meio, 2 e 2, é a escolha do programador. Então eu vou colocar o bedame aqui e vou com o bedame até aquele ponto lá, sem parar nesse pontinho aqui, ó. Vou direto daqui para lá. Então aqui, ó, eu tenho que deslocar 1,5 para cá, tá? 1,5. Por que 1,5? Porque é meio do chanfro mais 1 que eu atribuí aqui para essa linha aqui. Então eu tenho que deslocar, ó, Z menos 1,5 para o lado negativo. E agora eu vou, né, eu vou daqui até aqui. Por isso que eu disse que o bedame da mesma largura não é legal, porque eu vou ter que parar nesse ponto, eu não posso ir além, porque o bedame tem a mesma largura, então eu vou parar aqui. Não é legal porque o bedame tem um raiozinho aqui no canto, e se eu parar aqui nesse ponto, ó, não vai ficar perfeito esse ponto aqui, tá? O ideal é que a gente passe um pouco, ou que a gente chegue aqui e vá até o fundo de novo. Mas isso aqui já foi usinado. Bom, então eu tenho que andar, ó, x negativo e z positivo. E aí é isso aqui, ó, x menos 3, z 1,5. Então ele foi 1,5, agora vai voltar 1,5. E por que o menos 3? Porque eu estou no diâmetro de 52 e tenho que chegar no diâmetro de 49. Por que 49? Porque o chanfro é meio. Então é 50 menos meio menos meio. Então de 52 para 49 dá 3 no diâmetro. Chegou ali naquele pontinho, volta para o 52, G0, X3. Desloca para o outro lado, né, Z1,5. E agora vai X menos, Z menos. X menos, Z menos. Então o bedame daqui ele vai para lá. Volta, né,
para X, volta X3 para voltar para o diâmetro 52. E com isso, né, com essa programação aqui, eu fiz o canal e fiz os dois chanfros, M30. Então isso foi a primeira vez. Aí isso aqui vai repetir. Então G91, aí o bedame vai deslocar 20, vai fazer o segundo canal, vai deslocar 20, vai fazer o terceiro canal. Então vai fazer 3 vezes, vai voltar para o principal, voltando para absoluto e encerrando o programa. Certo? Então eu vou deixar aqui para vocês um exercício, tá? Um pouco parecido, não exatamente igual. Faça o programa de usinagem completo para usinar os canais da peça abaixo. O subprograma deverá apenas usinar. Os deslocamentos entre os canais deverá ser realizado pelo programa principal. A ferramenta é um bedame de 3 mm, o canal tem 4, então o bedame é menor. Utilizaremos 3 pontos de referência no bedame. O que é isso? O bedame, ele tem um ponto de referência que a gente chama de corretor no centro, que é o corretor 5. Ele do lado esquerdo é o corretor 15, do lado direito é o corretor 25. Tá? E o bedame está na posição 5. Então, eu quero trabalhar com o centro do bedame. Então eu vou escrever lá T0505, né? Posição, corretor. Então quando eu ativar isso aqui, né, o ponto meu de referência é o centro do bedame. Então o centro do bedame, no centro do canal. Como o bedame é mais largo, mas não é como o canal é mais largo que o bedame, mas não é também muito largo, eu vou fazer essa estratégia aqui, eu vou entrar com o bedame bem no meio. Ele tem 3, o canal tem 4, então vai sobrar aqui, vai sobrar aqui, meio milímetro aqui e meio milímetro aqui. Então eu entro com o bedame, deixo lá um tempo, né, ali 500 milissegundos, deixo o tempo, afasto e daí eu vou usar aquela estratégia que nem usei no exemplo, né? Eu vou prolongar essa linha aqui e vou deslocar o bedame para cá. Quando eu deslocar o bedame para cá, eu vou trabalhar com esse ponto aqui, Então como é que eu ativei o centro, como é que eu vou ativar o lado esquerdo? Para ativar o lado esquerdo, eu tenho que primeiro cancelar. T00 cancela aquele, T05 15. Não preciso usar aqui o M6, porque a ferramenta, eu não vou trocar de ferramenta, eu vou trocar só o ponto de referência. Então é cancela e ativa o lado esquerdo. Então esse pontinho vai vir aqui, esse pontinho vai vir nesse ponto aqui. Essa linha vocês prolongam, vocês escolhem aqui uma distância para prolongar, e aí vocês vão levar ali e depois vocês vão até lá, para tirar esse 0,5 aqui que ficou. Meio segundo, afasta, do outro lado também, né? Prolonga aquela linha do chanfro, e aí vocês vão cancelar esse lado esquerdo e ativar o lado direito, né? Que daí é T0525. Então vocês pegam esse pontinho aqui e jogam ele aqui, tá? E aí vai até lá e vai até o fundo e depois afasta. Então o subprograma vai só usinar, volta para o principal posiciona no próximo, chama o sub, usina, volta para o principal posiciona, chama o sub usina, tá? E assim fazer os 4 canais. Certo? Obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula.